pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu sou endocrinologista e vim a pedido da Casa Hunter para conversar um pouquinho hoje sobre a doença ocular da tireoide, que antigamente a gente acabava se referindo como ortopatia de Graves. Então, essa apresentaçãozinha vai ser mais direcionado para os pacientes, para os familiares dos pacientes, justamente para fornecer um pouquinho de informação aí baseada em evidência científica do que a gente entende, né, sobre essa condição e das opções de tratamento que nós temos disponíveis no momento. Então, vou comentar um pouquinho sobre epidemiologia, fatores de risco, como que a doença acaba acontecendo, né? Como ela se manifesta e justamente as opções que nós temos de tratamento, tanto o tratamento clínico, né, com medicamentos, quanto o tratamento cirúrgico. Então, a orbitopatia de Graves, ela é a manifestação extratiroidiana mais comum da doença de Graves. Ela é basicamente uma doença autoimune, uma doença inflamatória, que ela vai afetar todos os tecidos da órbita. É uma doença, né, que relativamente não é tão prevalente assim, mas ela não tem uma prevalência desprezível. Então, os dados de literatura, eles são bem heterogêneos, mas a gente estima que até seja uma prevalência de 250 pessoas, né, a cada 100 mil habitantes. Ela é a manifestação mais comum da doença de Graves, que eu vou comentar um pouquinho no próximo slide, mas ela está presente em até 40% dos pacientes com essa doença de Graves. Ela é mais comum em mulheres do que homens, mas os homens, infelizmente, eles têm formas geralmente mais graves da doença. E apesar dela ser uma doença, né, relativamente prevalente, né, quando a gente pensa que 40% dos pacientes com Graves, eles vão desenvolver orbitopatia, felizmente uma minoria vai evoluir para formas que são graves. O grande problema da ortopatia de Graves é que ela é uma doença que compromete muitas vezes, né, de maneira bem significativa a qualidade de vida. Então, apesar, né, da gente não considerar muitas vezes evoluções muito graves associadas à perda de visão, mesmo em formas moderadas, ela já leva a um comprometimento importante da qualidade de vida daqueles que estão acometidos. A maior parte dos pacientes que vão fazer o diagnóstico da ortopatia de Graves, eles vão estar, né, com o hipertireoidismo típico da doença de Graves associado, mas a orbitopatia, ela pode aparecer ao mesmo tempo que o hipertireoidismo surge, ela pode aparecer depois da doença de Graves, ou muitas vezes ela até pode preceder aí o quadro do hipertireoidismo. E hoje a gente já sabe, né, que até 10% dos pacientes que desenvolvem a orbitopatia, eles podem ter a função da tireoide normal ou mesmo o hipotireoidismo no momento do diagnóstico da orbitopatia. Então, só para falar um pouquinho, né, o que é essa doença de Graves, né, já que a orbitopatia de Graves é a manifestação extratiroidiana mais comum da doença de Graves, o que é a doença de Graves? A doença de Graves é a principal causa de hipertiroidismo que a gente tem hoje em dia, né, hoje em dia nós consideramos que como se muitos territórios fossem insuficientes em iodo, então ela acaba sendo a principal causa de hipertiroidismo. Ela é uma doença autoimune, ela vai estar caracterizada aí pela produção de um autoanticorpo, né? Então, como toda doença autoimune, a gente tem uma perda da regulação imune, produção de algum autoanticorpo, né? Um anticorpo que acaba sendo direcionado para alguma estrutura do próprio corpo. E no caso da doença de Graves, esse anticorpo se chama, né? A gente fala que é o TRAB. Ele, na verdade, ele é o anticorpo antirreceptor do TSH. E o que esse TRAB ele acaba fazendo? Ele vai se ligar lá na região, né, no receptor desse hormônio que é o TSH, que basicamente é o hormônio que estimula a tireoide a produzir hormônio e a proliferar, né? Então, a doença de Graves, ela, justamente por conta do efeito desse autoanticorpo, de modo geral, né, a ativação desse receptor, né, por conta desse autoanticorpo, vai levar à hiperplasia do tecido tiroidiano e à hiperprodução e à hipersecreção de hormônios tiroidianos, né? Então, a gente tem tanto produção quanto secreção aumentada. E o excesso do hormônio tiroidiano, que é o T3 e o T4, ele vai fazer com que o paciente desenvolva sinais e sintomas, né? Então, o que é realmente típico de uma doença de Graves em hipertiroidismo? O paciente começa a perder peso de maneira não intencional, começa a ter tremor nas extremidades, intolerância ao calor,
uma fadiga desproporcional às atividades, né, que costumava fazer antes habitualmente, palpitação. Tem alguns pacientes que podem desenvolver arritmia, piora de ansiedade, insônia, aumento do número de evacuações ao dia, falta de ar. Então, o excesso do hormônio tiroidiano, ele acaba levando a uma série de manifestações, né? Por isso que a gente fala que o paciente com a doença de Graves, ele pode ter um quadro leve, ele pode ter um quadro aí super exacerbado, dependendo do quanto de T3 e T4 que ele está produzindo. E a doença de Graves, justamente pela presença desse anticorpo, né, que é o TRAB, ela pode levar a outras manifestações além da manifestação na tireoide. Então, aqui na imagem ao lado, eu coloquei assim, dá para a gente ver uma senhora, né, de lado, e aí o pescoço dela com um bócio bem importante, né? O bócio é esse aumento aí do volume da tireoide. O bócio é decorrente aí, então, desse anticorpo que faz a tireoide acabar tendo uma hiperplasia, né? Só que esse mesmo anticorpo, ele pode acabar desencadeando uma doença na órbita, que é justamente o tema, né, que é a orbitopatia. Ele pode levar ao aparecimento de uma manifestação na pele, que a gente fala que é o mixedema pré-tibial, e até mesmo ao aparecimento dessas alterações nos dedos e na unha. Então, a doença de Graves, ela vai além da tireoide muitas vezes, por conta dessas manifestações extratiroidianas. E o que tudo isso tem em comum? A presença desse anticorpo, que é o TRAB. Quais são os fatores de risco, então? O que aumenta a chance do paciente ter só o hipertiroidismo ou dele ter a doença, a orbitopatia de Graves, né? Então, um dos fatores mais conhecidos que a gente tem é justamente o título, né, desse TRAB na corrente sanguínea. Então, a gente sabe que valores muito elevados aí do TRAB, eles vão se relacionar com uma maior chance de aparecimento de manifestações extratiroidianas, e nos casos da orbitopatia, a gente sabe também que eles estão relacionados com piora de inflamação e da gravidade da doença. Um outro fator de risco muito conhecido para a orbitopatia é o tabagismo. Então, a gente sabe que o cigarro, ele vai aumentar a incidência da orbitopatia, ele está relacionado a uma gravidade pior da doença, e no paciente que a gente trata, esse paciente tem uma resposta reduzida ao tratamento. E o tabagismo, a gente fala que é proporcional à quantidade de cigarros consumidos. Então, quanto mais o paciente fuma, mais risco ele acaba tendo, né, de desenvolver a ortopatia e de ter uma ortopatia de pior evolução. Hoje a gente sabe que não só o consumo de cigarro, né, do tabaco tradicional está associado ao risco de ortopatia. A gente sabe que, por exemplo, o consumo aí de cannabis também está relacionado a uma progressão. Então, não é uma exclusividade aí do tabaco tradicional, tá bom? Um outro fator conhecido que a gente tem é a presença, né, o tratamento do hipertiroidismo com o radiodo. Então, quando o paciente, né, muitas vezes, para a gente conseguir controlar a hiperprodução do hormônio tiroidiano, a gente acaba indicando um tratamento com iodo radioativo, né, que a gente fala que é o radiodo. E esse tratamento, ele pode estar associado ao aparecimento da orbitopatia ou uma piora ou mesmo uma reincidência aí da ortopatia, uma recidiva, principalmente em grupos que são suscetíveis. Todo paciente que vai fazer radiodo, ele vai desenvolver ortopatia? Não. Muitas vezes, quando a gente considera que o paciente tem fatores de risco, ou ele já tem uma ortopatia, uma história de uma ortopatia, a gente indica o radiodo, mas a gente acaba fazendo um tratamento com corticoide antes, que a gente fala que é a profilaxia com corticoide, justamente para diminuir a chance de exacerbação aí da doença ou mesmo do aparecimento. Outros fatores de risco que estão associados a uma pior gravidade. Então, como eu tinha comentado, o sexo masculino. Então, a ortopatia de Graves e a doença de Graves, elas são mais prevalentes em mulheres. Só que os homens com ortopatia, eles tendem a ter uma evolução pior. Os pacientes acima de 50 anos também. Além disso, a gente sabe que pessoas com alteração do colesterol, né? Então, o colesterol total aí maior do que 190, principalmente as custas daquele colesterol ruim, que é o LDL, também estão associados a uma pior gravidade da orbitopatia.
E os pacientes com diabetes também têm um risco aumentado de formas mais graves, que é uma das complicações mais temidas que a gente tem, que é a neuropatia óptica associada aí à orbitopatia. Bom, e por que, né, que a ortopatia ela aparece? Então, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simplificada. O nosso conhecimento sobre a fisiopatologia da ortopatia de Graves cresceu muito nos últimos anos. Então, a gente tem cada vez mais um detalhamento das cascatas, das regulações que estão, dos processos, né, que acabam ficando desregulados na ortopatia, mas ainda tem muita coisa que falta a gente conhecer. Mas de modo geral, né? Tudo vai surgir, tudo vai começar a acontecer a partir do momento em que o indivíduo ele tem a perda da tolerância imune e começa a produzir o anticorpo contra o receptor, né, do TSH, que é o TRAB, que eu tinha comentado antes. A partir daí vai começar uma resposta autoimune. Na tireoide, como eu falei, em geral, o TRAB ele vai ter um efeito estimulatório e vai levar ao aparecimento do hipertireoidismo. E na órbita, ele vai levar a uma hiperativação, uma ativação de uma célula que vai ser fundamental para a orbitopatia acontecer, que é esse fibroblasto orbitário. Não todo fibroblasto orbitário, principalmente, né, na verdade, aqueles que expressam esse CD34, né, que basicamente são fibroblastos que são derivados aí da medula óssea. Então, o que que acontece? Eu não sei se minha setinha vai conseguir aparecer aqui, mas bom, a gente vai ter então a produção desses anticorpos, né, contra o receptor do TSH. Eles vão se ligar aqui no receptor do TSH e eles vão promover a ativação desse fibroblasto que está lá na região da órbita. Além disso, a gente sabe que quando existe a ativação do receptor do TSH, uma proteína de ancoragem, ela acaba fazendo, né, fazendo a aproximação do receptor do TSH com o receptor de um outro hormônio, né, que é o receptor do IGF-1, que também está expresso de maneira aberrante, digamos assim, no fibroblasto orbitário do paciente que desenvolve a orbitopatia. E essa ativação, esse crosstalk, né, que a gente fala, por conta aí dessa conexão pela beta-arrestina, né, isso vai ter um efeito sinérgico, né, de potencializar a resposta inflamatória lá na região da órbita. Então, basicamente, a pessoa começa a produzir esse anticorpo de maneira inapropriada. Esse anticorpo vai desencadear a ativação do fibroblasto lá na órbita, e esse fibroblasto orbitário, ele é uma célula muito especial, porque ele consegue produzir matriz celular, então ele produz o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é uma estrutura que ele puxa a água para ele, né? E aí isso acaba fazendo com que as estruturas da órbita, elas fiquem cheias de água, elas fiquem edemaciadas. Esse edema vai ser em todas as estruturas, mas isso tem um impacto super importante, por exemplo, na musculatura da órbita, né? Então, os músculos, eles começam a ficar espessados, eles começam a ficar engurgitados por conta dessa matriz extracelular que está sendo produzida de maneira inapropriada. Além disso, o fibroblasto orbitário, ele tem um potencial de se diferenciar, e ele vai poder se diferenciar em células de gordura ou células musculares, né? Então, ele vai poder sofrer adipogênese ou uma miogênese. E no caso daqueles fibroblastos que eles vão se diferenciar em células de gordura, e esse acúmulo, esse aumento da gordura, né, no espaço retroorbitário, vai fazer com que o globo ocular ele comece a ficar mais protuso, né, mais saltado, justamente porque a gordura está aumentando na porção mais posterior lá do globo, né? Então, o globo ocular, a gente vai ter uma gordura que fica aqui atrás da órbita. O aumento da produção dessa gordura vai fazendo com que o globo ocular possa ficar mais saltado, né? Ele comece a sair do espaço habitual. E isso vai levando ao aparecimento, isso é o que a gente fala, né? Que acaba sendo a proptose. Então, o fibroblasto vai promover o edema do tecido, e como eles conseguem se diferenciar tanto em adipócitos quanto em miofibroblastos, eles vão levar ao aparecimento também de áreas de fibrose conforme a doença aí acabe progredindo.
Uma outra coisa que é importante é lembrar que a doença de Graves, essa ativação dos fibroblastos, ela é uma parte da doença, mas ela não é toda a doença, né? Então, a parte central da doença é justamente esse fibroblasto orbitário que está ativado, mas a gente vai ter infiltração de células inflamatórias, como os linfócitos. E esses linfócitos, eles vão acabar por vários mecanismos. Então, no início da doença, a gente tem um predomínio de uma resposta TH1, em fases tardias TH2, mas o que é importante saber é que essa inflamação que vai acontecendo na órbita, ela vai levando à liberação de interleucinas. E essas interleucinas, elas vão desencadear aí uma cascata inflamatória super importante. Além disso, a gente tem desregulação de outras células aí imunes, né, que também vão contribuir com essa cascata inflamatória importante. O que acontece, então, né, quando o paciente ele começa a ter essa hiperativação dos fibroblastos orbitários por conta do TRAB? O paciente ele começa a desenvolver sintomas, e esses sintomas eles podem estar relacionados a uma inflamação mesmo, ou eles podem estar relacionados ao globo ocular estar saindo da sua posição habitual, ou muitas vezes os dois casos, né? Então, o que que o paciente que tem orbitopatia ele começa a ter de sinais ou sintomas? O paciente começa a queixar que o olho está ficando mais irritado, sensação de corpo estranho, como se fosse uma sensação de areia. Ele pode ficar sensível à luz, que é a fotofobia, pode ter um lacrimejamento aumentado. O paciente pode começar a ter dor quando ele começa a mexer o olho, ou mesmo uma sensação de pressão, né, o tempo inteiro, mesmo quando ele tá sem mexer, né, o olho de uma direção para outra. Pode notar o aparecimento de uma vermelhidão, que a gente fala, que é a hiperemia, na região da pálpebra ou na região do olho mesmo, na região ali do branquinho do olho, que é a conjuntiva. Pode começar a perceber que tá ficando inchado o olho, a região da pálpebra, que o olho tá ficando saltado, que de repente ele não consegue, a partir do momento que ele fecha os olhos, não consegue mais cobrir todo o olho. Esse fechamento incompleto da pálpebra, né? A gente chama de lagoftalmo. Muitas vezes os pacientes eles começam a ver que o olho começa a desviar, que ele começa a desenvolver um estrabismo, ou que começa a enxergar duplo em algumas miradas, ou até duplo o tempo inteiro. Então, muitas vezes, né, essas alterações que vão aparecendo, elas são gradativas. Então, muitas vezes começa com uma sensação de corpo estranho, e aí, conforme os meses vão passando, a doença ela pode ficar cada vez mais grave. Então, aqui nessa imagem, né, a gente acaba vendo, então, o aumento aqui da região da gordura que fica atrás do globo ocular pode fazer com que o globo ocular comece a sair da posição habitual, então ele fica proptótico, né, ele começa a sair, ficar mais evidente, que a gente fala que é aquele olho saltado. Justamente por essa exposição maior do globo ocular, ele pode começar a ter sintomas de olho seco, e a córnea, ela acaba ficando aí mais sujeita a ter úlcera, né? Ou ceratite por conta dessa exposição aí excessiva, que o olho vai ficando bem ressecado mesmo. Muitas vezes os pacientes, eles vão desenvolvendo diplopia, né? Ou essa questão do estrabismo, justamente por conta dessa musculatura aqui, que começa a ficar demasiado. Então, esses músculos, é como se eles começassem a ficar bem gordinhos. E isso vai fazendo com que o globo comece a ficar desviado. Então, esse aumento aqui, né, da musculatura, muitas vezes vai fazer uma restrição do movimento do globo, e aí o paciente começa a enxergar duplo, ou ele começa a ficar com esse estrabismo. O músculo mais acometido é o reto inferior, né? Então, mas de qualquer forma, todos os músculos eles podem ser acometidos. E um outro sinal que a gente vê bastante, que também acaba piorando aí essa exposição da córnea, essa sensação de olho seco e até essa impressão do olho estar arregalado, é a retração aqui da pálpebra. Então, a pálpebra ela começa a ficar mais retraída e isso começa a aumentar também a exposição aí do globo. Nos casos mais graves de
de orbitopatia, a gente vai ter comprometimento da visão, com risco de perda visual. E isso acaba acontecendo, né, na neuropatia óptica, que aí o paciente começa a ter visão turva, diminuição da acuidade visual, uma alteração aí da percepção das cores, e também nos casos em que você vai ter alguma lesão da córnea, como por exemplo, uma ulceração da córnea, por conta daquele olho seco, né, dessa exposição excessiva. Então, algumas imagens, né? Então, aqui paciente que tem. Aqui, desculpa, tá alterado. E aqui é um edema de pálpebra importante. Esse paciente ele tem até uma retraçãozinha, né? Pode ser aí por inflamação ou fibrose desse músculo de Miller. Aqui a questão da proptose, né, que é esse olho mais saltado, aqui a gente consegue ver ainda melhor essa questão da retração da pálpebra, né, então o olho tá proptótico e tem retração também. Aqui um caso de uma ceratopatia, né, que é o adoecimento aqui da região da córnea, justamente por conta dessa exposição excessiva do globo. E aqui um desvio da musculatura do globo, né, que é essa questão do estrabismo, que pode muitas vezes levar, junto com o desvio, ao aparecimento da diplopia. Então, tudo isso acaba fazendo com que o paciente, né, fique muito sintomático muitas vezes e que ele tenha um comprometimento muito significativo da qualidade de vida. Isso vai ser importante, né? A gente identificar precocemente a doença é fundamental e hoje os endócrinos e os oftalmos estão sendo cada vez mais treinados nesse sentido, justamente para que a gente consiga descobrir e fazer diagnóstico do paciente nessa fase inicial da doença, que é a fase que a gente fala que é a fase ativa, que é a fase inflamatória. Então, logo quando a doença aparece, né, a gente vai ter uma inflamação mais importante, justamente por conta daqueles processos que eu expliquei lá no começo. Então, vai ter muita inflamação, muita liberação de citocinas inflamatórias, os fibroblastos lá sofrendo de diferenciação, que vai levar a um remodelamento progressivo aí da órbita. Então, nessa fase mais ativa da doença, né, a gente pode ter uma deteriorização clínica progressiva. Então, tanto a atividade da doença ela está aumentada, como muitas vezes a gente pode ter uma evolução importante aí da gravidade da doença também. O que é importante é que essa fase inicial da doença seria a nossa janela crítica para a gente tentar fazer o uso de alguns imunossupressores, por exemplo. O objetivo é que a gente trate a doença nessa fase, que a gente é como se fosse uma fase pior, justamente para diminuir aqui, né, as manifestações, achatar essa curva, né, de inflamação e fazer com que o paciente desenvolva menos deformidades, digamos assim, né, como se ele tivesse menos fibrose lá no futuro. Então, por que isso acontece? Que a gente vai ter no começo uma fase inflamatória mesmo, e aí depois a doença ela tende a ir melhorando, a inflamação ela vai diminuindo aos poucos, né? A história natural da doença acaba fazendo com que a inflamação ela vá diminuindo de pouquinho em pouquinho, até que chega um momento que não tem mais predomínio de inflamação, que é uma fase crônica, que aí nesses momentos a gente vai ter os danos daquela fase ativa, né, da doença, que seriam como se fossem sequelas que ficaram dessa fase ativa. Então, o objetivo que a gente tem hoje em dia é identificar precocemente o paciente com ortopatia, oferecer o melhor tratamento nessa fase ativa da doença, para que justamente a gente limite essas sequelas, esse dano permanente que pode acontecer com a doença. Muitas vezes, quando o paciente chega aqui nessa fase inativa, né, ele já está com o quadro aí da ortopatia há 4, 5 anos, 10 anos, não tem mais muitas opções de tratamento medicamentoso que a gente possa oferecer. Muitas vezes, nessa fase, assim, muito crônica, o que vai ser reparador vai ser a cirurgia. Então, o nosso objetivo sempre é tentar identificar aí o paciente e tratar quando ele está nessa fase que tem muita inflamação, que aí a nossa resposta costuma ser boa. Quando o paciente ele chega, né, que a gente suspeita de um quadro de orbitopatia de Graves, a gente sempre vai primeiro, né, muitas vezes esse paciente ele vai
entrar para começar o segmento com o endócrino, né? Então, muitas vezes é um paciente que ele vem porque foi diagnosticado ou para investigar aí um hipertiroidismo. Muitas vezes esse paciente pode chegar via oftalmo. Então, o paciente que procura o oftalmologista justamente por conta dessas alterações no olho. Mas de qualquer maneira, seja entrando pelo oftalmo, ou seja, né, chegando aí pelo endocrinologista, a gente sempre vai precisar fazer a avaliação da função tiroidiana. Então, a gente acaba usando o TSH, o T4 livre, o T3 total, o TRAB, né, que é o anticorpo. E esse paciente, além de uma avaliação da função tiroidiana, ele vai precisar fazer um exame oftalmológico completo. E esse exame oftalmológico tem que ser por algum oftalmo que esteja realmente habituado a fazer a avaliação de pacientes com orbitopatia. Então, vai avaliar a acuidade visual, como está a visão para cores, como que está a motilidade, né, a movimentação do globo, vai fazer a avaliação lá do fundo do olho, dos reflexos da pupila, medir a pressão dentro lá do globo ocular. Isso daqui que está aparecendo na imagem é a medida da proptose, né? Então a gente usa um aparelhinho que chama exoftalmômetro de retel, justamente para a gente ter uma medida precisa do quanto que o globo ocular, né, tá fora, né, tá projetado para fora, naquele paciente, a gente poder fazer o segmento mais adequado desse paciente. A gente vai fazer a avaliação se tem retração aqui da pálpebra, como que tá a córnea desse paciente, a superfície ocular, se o olho tá seco, se não tá, se já tem alguma área que tá mais sugestiva aí de que pode ter um aparecimento aí de uma úlcera de córnea no futuro, se esse paciente ele consegue fazer o fechamento palpebral completo, né? Eu acho que eu comentei, né? Quando não tem esse fechamento palpebral completo, que é o lagoftalmo, no período da noite, por exemplo, ou ao invés da córnea ficar lá protegidinha, ela tá suscetível, né, à perda aí de água durante toda a noite, esse processo aí de como se fosse uma evaporação, né? E isso pode fazer com que o olho vá ficando cada vez mais seco e leve aí ao aparecimento de uma alteração, uma doença, né, realmente na região da córnea. E em alguns casos, né, quando a gente está suspeitando também de, principalmente da neuropatia óptica, muitas vezes está indicado a avaliação do campo visual com a campimetria computadorizada. De qualquer maneira, o exame oftalmológico ele é bem completo. E esse paciente com ortopatia é um paciente que vai ter que ser avaliado de maneira conjunta entre o endócrino e o oftalmo, né? Muitas vezes existe uma certa inércia, né? Terapêutica em relação à ortopatia, e isso também tem sido cada vez mais discutido, que é justamente, antigamente se falava, porque a ortopatia não é doença nem do endócrino, nem do oftalmo, então fica um meio que jogando para o outro e às vezes ninguém faz nada. E hoje em dia a gente combate fortemente essa postura, né? Em geral, quando a gente vai indicar o tratamento com imunossupressores, acaba sendo o endocrinologista, pela experiência clínica que tem, né? Então, o endocrinologista, ele, na maior parte das vezes, fez, né, residência em clínica médica antes, e na clínica médica a gente conhece, né, tem contato aí com vários outros tipos de doenças autoimunes, que também os pacientes fazem imunossupressão. Então, o endócrino, de modo geral, ele tem uma familiaridade melhor, né, maior com indicação de tratamentos de imunossupressão. Só que mesmo quando o endócrino vai indicar se o paciente vai usar corticoide, se vai usar tocilizumab, rituximab, enfim, o segmento com oftalmo tem que ser muito de perto. Alguns casos, né, mesmo a gente fazendo o acompanhamento com oftalmo, com endócrino, a gente tem dúvida de qual fase da doença que o paciente está. E a gente sabe também que a fisiopatologia da doença não é tão simples, talvez, quanto aquela curvinha que eu mostrei. Alguns pacientes, eles podem, depois de ainda 1 ano e meio, 2 anos, estarem numa fase em que ainda tem um pouquinho de inflamação. Só que muitas vezes o exame clínico, ele não vai conseguir mostrar tão bem isso. E aí, nesses casos, muitas vezes a gente pode lançar mão aí de uma avaliação complementar com exames de imagem. Então, em geral, o que nosso melhor exame acaba sendo a ressonância, porque além dela, né, permitir
mensuração da apoptose, avaliação do espessamento dos ventres musculares, definir o que é gordura retroorbitária, se tem expansão ou não. Então, além dela conseguir fazer tudo isso, existem algumas sequências que elas conseguem mostrar se existe edema, né, lá na região da na região aqui da musculatura, ou mesmo, geralmente o edema que a gente avalia na região da musculatura, mas por que isso acaba sendo importante? Porque se a gente tem dúvida em qual fase da doença o paciente está, para a gente muda tudo, saber se ele ainda tem um pouco de infiltração, né, de edema lá nas estruturas da órbita, justamente porque se ele tem edema, isso é um sinal de que existe inflamação. E se tem inflamação, existe possibilidade, talvez, da gente lançar mão de uma terapia anti-inflamatória, imunossupressora, e esse paciente ter uma melhora clínica. Então, a ressonância, ela acaba sendo superior, digamos assim, à tomografia, justamente por conta disso. A gente acaba pedindo também, né, exames de imagem quando a gente tem casos mais atípicos, né, doença unilateral, só uma órbita cometida, que não é tão típico assim da ortopatia, mas também pode acontecer. Às vezes, quando tem uma certa dúvida diagnóstica, a gente pode pedir, mas em geral, uma grande, né, a nossa grande aquisição com o exame de imagem na ortopatia justamente acaba sendo para a gente conseguir diferenciar um pouco melhor o que é edema, o que é infiltração de gordura, o que já é tecido de fibrose, que a gente não vai mais conseguir reparar se a gente der um corticoide, por exemplo. A tomografia, ela também permite fazer o diagnóstico e ela é muito útil quando a gente vai fazer planejamento cirúrgico, né? Porque ela permite avaliar melhor as estruturas ósseas aqui da região da órbita. Então, quando o paciente vai fazer descompressão, alguma cirurgia para descompressão aqui da região da órbita, a tomografia ela acaba sendo muito boa, superior, nesse caso, à ressonância. Mas a ressonância tem esse papel, assim, incrível para ajudar a gente, muitas vezes, a definir a nossa conduta, quando a gente tem dúvida pelos achados, né, do exame físico do paciente, se ele ainda está em atividade de doença ou não. Quando a gente vai fazer a avaliação da doença, por que isso é tão importante? Porque a gente saber se o paciente está em atividade inflamatória acaba aumentando o nosso arsenal terapêutico. E quando a gente vai fazer a avaliação da doença, a gente diferencia se o paciente está em atividade inflamatória e qual que é a gravidade dessa doença. O paciente ele pode estar em atividade, mas ter uma ortopatia leve. O paciente pode já estar sem atividade inflamatória, numa fase mais tardia, mais crônica, mas ter uma doença aí grave, né, moderada grave, que vai comprometer muito a qualidade de vida dele, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer a avaliação do paciente com ortopatia, a gente quer avaliar esse binômio, né? Atividade, gravidade de doença. Quando a gente vai avaliar a atividade, a gente quer ver processo inflamatório, né? E determinar se a gente vai, talvez, imunossuprimir esse paciente ou indicar terapias que são anti-inflamatórias. Quando a gente está falando de gravidade, a gente está falando como se fosse de um dano estrutural mesmo daquele paciente. E se ele tem risco visual ou não. E aí, muitas vezes, a partir da definição da gravidade, né, se for, por exemplo, um paciente que tem risco aí de perda visual, a gente vai determinar se tem urgência para indicar certos tratamentos e o tipo de tratamento que a gente vai acabar indicando nessa situação. A gente usa duas classificações, né? Esse aqui é um score, e isso daqui é um sistema que foi proposta por pelo EUGOGO, né, que é uma entidade lá da Europa dedicada ao estudo da orbitopatia mesmo, e eu vou comentar um pouquinho melhor, né? Então, quando a gente fala sobre a atividade da doença, a gente vai falar sobre inflamação. Então, a gente quer ver inchaço, a gente quer ver vermelhidão, a gente quer dor, né? Sinais flogísticos. Então, atividade, inflamação. Muitas vezes, né, eles são evidentes, assim, no exame físico. Mas tem alguns pacientes que eles não são tão, ou a gente fica com uma certa dúvida se realmente tem muita inflamação ou não. Mas quando a gente está falando de atividade, a gente quer basicamente procurar sinais inflamatórios. Então, o que é esse score, né, que é o CAS, né, que é o score de atividade de doença?
São 7 parâmetros que a gente avalia, conversando com o paciente, examinando o paciente. A gente faz isso a cada avaliação, né, no consultório. Em geral, a gente calcula esse caso padrão na primeira consulta, que ele vai ter 7 parâmetros que vão ser avaliados. O caso tem várias limitações, enfim, né? A gente sempre conversa sobre talvez a necessidade de um novo score que seja mais completo, enfim, mas é o que a gente usa na prática. Ele tem essa limitação de que a resposta é sim ou não, né? Então, tem dor? Sim ou não. Tem dor quando movimenta ou espontânea? Tem vermelhidão na pálpebra? Tem vermelhidão na conjuntiva? A pálpebra está inchada? A conjuntiva, né, tá inchada, que a gente fala que é a quimose, tem edema na região da carúncula ou na região da plica. Então, são esses os pontos, né, que a gente acaba avaliando. Existem 2 critérios aqui então, que você questiona para o paciente, então são critérios subjetivos. Mas o máximo que você pode pontuar em cada olho são 7 pontos. A gente considera que o paciente ele tem uma atividade inflamatória significativa quando ele tem pelo menos 3 pontos, né? E a gente faz a avaliação do caso para cada olho. Então, a ortopatia, em geral, ela tem um acometimento bilateral, mas é frequente que às vezes um olho esteja mais acometido que o outro. Então, a gente vai fazer essa avaliação para cada olho. Uma grande limitação, entre outras muitas que o CAS tem, é que muitas vezes ele não vai avaliar bem aquele paciente que não tem tantos sinais inflamatórios, mas que ele está em atividade de doença, porque ele tem uma proptose que está progredindo rápido, ou ele tem uma diplopia que está progredindo rápido. A gente fala que esse seria um fenótipo white eye, né? É o paciente que não tem vermelhidão, por exemplo, mas ele está em atividade de doença e a gente consegue perceber isso porque a proptose está piorando ou porque a diplopia está piorando. O CAS, ele também pode ser ampliado durante o segmento do paciente. Então, além daqueles, né, sinais e sintomas que a gente acaba questionando habitualmente, que são 7, né, que a gente avalia, quando a gente vai fazer reavaliação do paciente, a gente pode usar esses 3 critérios também adicionais. Então, quando o paciente ele volta, se tiver passado aí transcorrido um tempo de 1 a 3 meses, mais ou menos, a gente pode avaliar se teve aumento da proptose. Isso vai exigir, né, uma mensuração adequada da proptose. Então, o paciente que tinha que ter passado lá pelo exame do exoftalmômetro de Hertel, da medição, né, pelo oftalmômetro de Hertel. A gente vai avaliar se o paciente perdeu motilidade ocular em alguma direção, ou se ele teve perda da acuidade visual, né? A gente usa a tabela de Snellen. Muitas vezes isso daqui não é feito, né? Mas a gente sabe que o paciente, ele, para a gente considerar que ele está progredindo, ele tem que ter aí um CAS maior ou igual a 4, né? Para a gente considerar que ele está em atividade com algum desses critérios aí de progressão. Então, CAS estendido, que vai de 1 a 10, o paciente em atividade significativa seria aquele que está com CAS maior ou igual a 4. Só comentando sobre, né? Eu acabei de falar, o caso tem limitações, não vai avaliar bem, às vezes, o paciente com proptose. Então, se eventualmente é um paciente que só tem proptose, a gente consegue pontuar um pontinho aqui só, né? Então, fica ruim, porque é um paciente que, pelo score, é como se não estivesse progredindo, mas na verdade ele está. E hoje em dia talvez exista uma discussão cada vez maior da gente indicar um tratamento mais personalizado, né, mais ajustado para cada fenótipo do paciente, e não mais colocar a mesma medicação para todo mundo, porque a gente sabe que as manifestações são diferentes e que realmente cada droga vai ser melhor em uma coisa ou outra. Então, o que eu estava falando era atividade, doença, né, que é inflamação, e aí o outro parâmetro que a gente vai falar, né, no binômio da avaliação da doença, o outro passo é avaliar a gravidade dessa doença. Então, a gente classifica, né, pelo sistema do Elgogo, a ortopatia como leve, quando ela basicamente tem um impacto mínimo, um prejuízo mínimo nas atividades diárias. Então, é um paciente que ele pode ter uma retração palpebral, mas é pequena, um envolvimento lá das partes moles, pequeno também, uma proptose menor do que 3 milímetros,
não tem diplopia ou uma diplopia muito ocasional, a exposição lá, a córnea que ele estava tendo está respondendo bem aos lubrificantes. Então, a gente considera que nesse paciente que está tendo um impacto mínimo nas atividades diárias, que não justifica a gente indicar um tratamento imunossupressivo ou indicar mesmo cirurgia, né? O paciente com orbitopatia moderada grave, não. A gente já considera que o impacto da doença, né, o dano estrutural lá que está acontecendo pela doença, ele já é grande o bastante para a gente indicar um tratamento imunossupressivo, se a doença estiver em atividade, ou se já estiver numa fase crônica, a gente indicar uma cirurgia reabilitadora. Então, isso tem alguns parâmetros, né? Uma retração aí mais importante, proptose mais significativa, a visão dupla, que pode estar mais constante ou muito frequente, ou um envolvimento moderado a grave aqui das partes moles, né? E existe, além da ortopatia moderada grave, a ortopatia que vai exigir uma intervenção imediata, que é essa aqui, que é a ortopatia que a gente fala ameaçadora à visão, que é uma ortopatia que vai estar associada ou a uma neuropatia óptica, né, que a gente fala que é a DOM, que é a neuropatia óptica tiroidiana, ou a uma exposição grave lá da córnea, que tem risco de ulcerar, ou que já ulcerou, tem risco de perfurar, enfim. Então, essa ortopatia ameaçadora à visão, a gente vai precisar de um tratamento imediato. O que é o tratamento, então, né? Então, de modo geral, uma das coisas mais importantes, e os pacientes sempre perguntam o que eles podem fazer para melhorar a doença, né? Então, eliminar fatores de risco modificáveis, principalmente o tabagismo. Então, o paciente que tem ortopatia de Graves e fuma, ele tem que parar de fumar. Então, a gente tem que encaminhar esse paciente para um centro de prevenção de fumo, tem que fazer uso, muitas vezes, de algumas medicações para ajudar, adesivo de nicotina, bupropiona, enfim, lançar mão do que a gente tem para que esse paciente pare de fumar. Mesmo se não seja o tabaco convencional, a gente sabe que tem que parar também de consumir maconha, né, fumar maconha, enfim, coisas nesse sentido, tá? Uma outra coisa é que a gente precisa garantir que o paciente normalize os hormônios da tireoide o mais rápido possível. A gente sabe que tanto o paciente, né, que tem hipotiroidismo quanto que está em hipertiroidismo, eles ficam mais sintomáticos e com mais inflamação, mais sinais inflamatórios. Então, a gente vai lançar mão aí de drogas antitiroidianas, como o tapazol, cirurgia, né, tiroidectomia total. Em alguns casos selecionados, a gente pode considerar o radiodo, levando em consideração que talvez a gente precise fazer lá a profilaxia com o corticoide antes do paciente receber a dose do radiodo. Mas a gente tem que normalizar a função tiroidiana do paciente com ortopatia. É interessante também, né, que muitas vezes o paciente ele normalizou a função tiroidiana e a ortopatia ela pode continuar progredindo, né? Então a gente fala que muitas vezes, apesar das condições elas surgirem simultaneamente, algumas vezes, né, elas podem ter evoluções completamente distintas. Do paciente está super bem controlado da tireoide, né, da questão do hipertiroidismo, mas ele está com uma ortopatia inflamatória em fase ativa que está progredindo e tendo uma evolução ruim. Então, basicamente, né, a gente vai definir o nosso tratamento se o paciente está em atividade, né, inflamatória. Então, se a orbitopatia ela está ativa, se ela está ativa, ela é leve, se ela está ativa, moderada grave, ou se ela está ativa e é ameaçadora à visão, ou do paciente que está numa fase crônica, né, que seria a orbitopatia inativa, né? Então, que não vai, que basicamente quando a gente fala em doença crônica, a gente está falando a presença de muita fibrose, né? Um remodelamento da órbita que começa a ter muitas áreas de fibrose. Então, muitas vezes, nesse momento, a cirurgia de reabilitação, ela vai ser o mais indicado, mas hoje em dia a gente sabe também que o teprotumumab, né, ele também tem uma eficiência aí em fase crônica da doença para diminuir um pouco da proptose. Porque pra gente é importante, né? Acho que eu já falei 1000 vezes isso, mas por que seria importante a gente tentar diferenciar se o paciente ele tá em atividade inflamatória? Porque nessa fase ativa da doença,
a gente vai considerar o uso de alguns tratamentos específicos. E aí, quando o paciente entra na fase inativa, não tem mais tantas opções assim para a gente tratar. Então, muitas vezes vai ser uma cirurgia descompressiva, cirurgia para corrigir estrabismo, cirurgia para corrigir a retração palpebral. Mas na fase ativa, né, fase inflamatória, a gente tem aí mais opções para oferecer para o paciente, para justamente tentar reduzir lá a sequela que ele vai ter da doença, né, para que essa sequela, esse dano que vai ficar pela doença, seja o menor possível. O tratamento, em todos os casos, né, a gente sempre vai avaliar a prescrição de sintomáticos. Então, os colírios lubrificantes, né, as lágrimas artificiais, eles vão aliviar essa sensação de irritação. Por incrível que pareça, eles melhoram a questão aí do lacrimejamento, e eles melhoram a sensação de corpo estranho. No paciente que tem, né, uma proptose mais importante, uma retração aqui da pálpebra muito importante, que não consegue fechar a pálpebra completamente, esses pacientes eles ficam sujeitos, né, a um risco da lesão da córnea, principalmente durante o período da noite, que ficar horas lá com aquela exposição. Então, a gente, nesses casos, pode indicar a oclusão da pálpebra, né, com tampões, e junto com algumas pomadas lubrificantes que são protetoras, né, para o paciente passar a noite e a gente proteger melhor o epitélio aí da córnea. Além disso, a gente pode indicar, né, nos pacientes que às vezes acordam com muito edema no período da manhã, por exemplo, indicar que o paciente faça compressa fria, que ele eleve a cabeceira na hora de dormir, para que no dia seguinte o edema seja menor. Se existir muita fotossensibilidade, né, a gente pode indicar o uso de chapéu, óculos escuros durante o dia para diminuir essa sensibilidade aí à luz. Se existe uma retração palpebral isolada da pálpebra superior, existe possibilidade também de fazer toxina botulínica para melhorar um pouquinho dessa retração palpebral. Existe alguma evidência para o uso do selênio, né? Então, a gente sabe que em regiões que são deficientes em selênio, tem estudo que mostra que a gente fazer a suplementação do selênio, nos casos só de orbitopatia leve, parece ter uma melhora aqui nos sinais inflamatórios e na qualidade de vida. Não existe recomendação universal de dar selênio para quem tem orbitopatia. A gente não sabe se não tem evidência de que ela ajuda nos casos que são moderados a graves, ou se a gente dá selênio para o paciente que não tem orbitopatia, se vai fazer com que ele fique uma profilaxia, né, com que essa suplementação do selênio evite que ele desenvolva orbitopatia. Mas nos casos que a gente vai ter que suplementar, a gente tem que mandar manipular, né, que é o selenito de sódio, 100 microgramas, 2 vezes ao dia, por um período máximo de 6 meses. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande vantagem, que a gente tem acesso à castanha do Pará, e aí 2 castanhas do Pará tem aí a dose recomendada de consumo, né? Então, se o paciente comer todo dia 2, 3 castanhas do Pará por dia, a gente está dando selênio e garantido que ele tem aí uma oferta adequada de selênio, que ele não tenha deficiência, e a gente acaba tirando isso do caminho. Aqui no Brasil, a maior parte das vezes, a gente orienta a consumir castanha do Pará ao invés de fazer manipulado, tá? Quando a gente vou voltar aqui um pouquinho, quando a gente está nessa fase inflamatória da doença, qual que é o nosso tratamento preferencial, né? Então, o tratamento de primeira linha, né, que isso também tem sido revisto, mas ainda é considerado o tratamento de primeira linha, é a imunossupressão com corticoide. Então, no caso, o corticoide indicado é a metilprednisolona por veia, né, na veia, então por via endovenosa. A gente já sabe que o corticoide oral, ele traz, a corticoide oral, não, né, por exemplo, a prednisona oral, ela tem resultados inferiores e uma maior incidência aí de efeitos colaterais, digamos assim. Então, na prática, a gente dá preferência para o corticoide na veia, né, o corticoide endovenoso. É uma medicação de muito baixo custo, ela é efetiva para reduzir sinais inflamatórios, melhorar a mobilidade do olho e melhorar a diplopia. Mas o efeito na proptose, né, nessa questão do olho saltado, ela é mínima. Então, o paciente que tem um fenótipo que é basicamente só de proptose,
a gente pode até dar corticoide para ele, né? Recomendação de guideline seria da corticoide, mas a gente sabe que a resposta vai ser bem ruim. Então, se discute cada vez mais de que talvez a gente não teria que fazer assim esse tratamento padrão para absolutamente todo mundo. Quando a gente vai fazer uso da metilprednisolona, a gente geralmente prescreve essa dose cumulativa, que são 4,5 gramas. Então, o paciente faz 6 infusões, é uma infusão por semana. As 6 primeiras são com 500 miligramas da metilprednisolona e depois ele faz 6 novas infusões com uma dose menor de 250 miligramas. Se o paciente ele tem uma diplopia, né, então está enxergando duplo, a gente pode considerar fazer uso de doses maiores do corticoide. Então, a gente pode considerar um esquema que tem uma dose mais alta, né? Então, são 6 semanas com 750 miligramas e 6 semanas de 500. Isso porque a resposta nos casos de diplopia parece ser melhor com doses mais altas. A gente não faz dose maior do que 8 gramas, porque isso está associado a um aumento importante da hepatotoxicidade. Antes da gente indicar que o paciente faça, né, o uso do corticoide, a gente vai fazer a avaliação das enzimas hepáticas, tem que fazer a avaliação, né, de perfil lipídico, como que tá, perfil lipídico não, a glicemia, como que tá a pressão desse paciente. A gente pede sorologias para hepatites virais, sorologias para HIV e um raio-x de tórax e um PPD, justamente pelo risco teórico de ter reativação, né, caso o paciente tenha uma tuberculose que não tratou adequadamente, enfim, aí a gente acaba pedindo isso sempre. A gente vai fazer profilaxia para estrongiloidíase, que é uma doença muito fácil, a gente pede para o paciente tomar, assim, em dose em um dia só que ele acaba tomando para fazer essa profilaxia aqui. É uma doença que se a gente dá doses altas de corticoide para o paciente ou imunossuprime, enfim, ela pode fazer uma estrongiloidíase disseminada e é totalmente prevenível quando a gente acaba fazendo a profilaxia. O grande questão do corticoide é que os efeitos adversos eles vão limitar a dose que a gente faz e a duração do tratamento. Por isso que a gente tem esse esquema padrão de tratar aí por 12 semanas, nessa dose padrão aqui de 4,5, podendo chegar a 7,5, mas acima de 8 não. A gente sempre vai fazer a avaliação, né, dos efeitos colaterais do corticoide, então alteração da glicemia, principalmente o paciente que já é diabético, o paciente que já é hipertenso pode ter elevação da pressão, e fazer a avaliação da função hepática e das transaminases, porque existe o risco de hepatotoxicidade. Se depois de 6 semanas de tratamento o paciente não respondeu, em geral a gente descontinua o tratamento, então a gente não prossegue e a gente tenta buscar aí uma alternativa, alguma outra terapia possível para oferecer. Uma outra terapia possível, que muitas vezes a gente faz como uma terapia adjuvante ao glicocorticoide, é a radioterapia de órbita. Então, na radioterapia de órbita, a gente vai ter uma ação direta nos linfócitos que estão infiltrando lá a órbita e vai levar um efeito anti-inflamatório local nas partes moles e na musculatura ocular, tá? Então, quando a gente indica a radioterapia de órbita, a gente tem uma melhora da motilidade por conta dessa melhora aí da diminuição, assim, esse efeito anti-inflamatório na musculatura, a gente tem melhora da diplopia e a gente tem uma redução importante dos sinais inflamatórios. Mas ela é uma terapia que ajuda muito pouco na questão da proptose, né? Então, ajuda o olho que está muito inflamado, o olho que está com alteração da motilidade, o paciente enxergando duplo, é uma boa terapia em combinação com glicocorticoide principalmente. Mas é importante a gente lembrar que a ortopatia ela não é um tratamento que a gente necessariamente vai ver um resultado imediato, né? Acabou de fazer, melhorou tudo. Então a resposta ela pode ser mais tardia e depois só de 6 meses que a gente vai conseguir ver a eficácia completa dela. O que a gente sabe é que quanto mais avançado o processo fibrótico, menor a chance de resposta. E existe um risco teórico do paciente que faz radioterapia desenvolver um tumor por conta da irradiação. Isso é bem teórico, a incidência assim, nas cortes de longo segmento lá dos pacientes, enfim, é muito, muito, muito baixa. Mas a radioterapia, principalmente, a gente tem que indicar com cautela se o paciente já tiver alguma alteração na retina, ou por diabetes, ou pela pressão alta. A
A gente costuma fazer 10 sessões de 20 grays, né, em cada órbita, e geralmente a gente não indica radioterapia de órbita isolada. Então, em geral, a gente acaba indicando a radioterapia associada ao glicocorticoide. A gente sabe que a combinação da radioterapia com o corticoide, ela é mais eficiente do que radioterapia isolada ou só corticoide isolado. E que o corticoide por via endovenosa, que é a via recomendada, né, essa associação da radioterapia com corticoide endovenoso é melhor do que radioterapia com corticoide oral. O que a gente costuma ver, né, que o paciente evolui depois da radioterapia, existe uma chance maior aí de catarata, que também não é um absurdo, se eu não me engano é mais ou menos uns 7%, e isso a gente costuma ver que pode exacerbar sintomas pré-existentes aí de um olho seco. Então, é um ótimo tratamento. Infelizmente, não são todos os serviços mesmo, né, que conseguem oferecer radioterapia de órbita, principalmente a nível do SUS. Mas, felizmente, eu estou num serviço, né, que a gente tem bastante experiência com a radioterapia de órbita, e a gente vê ótimos resultados, principalmente na questão de estrabismo, diplopia e efeitos anti-inflamatórios, né, uma redução importante aí daquele score que é o CAS. Uma outra opção de tratamento, quando o paciente está principalmente na fase ativa da doença, é o teprotumumab, né? Então, o teprotumumab, ele é um anticorpo monoclonal que ele acaba bloqueando o receptor do IGF-1 lá no fibroblasto. Então, eu tinha explicado rapidamente antes, né? Mas a gente tem um sinergismo entre a ativação do receptor do TSH e do receptor do IGF-1. Então, quando a gente bloqueia esse receptor do IGF-1, a gente acaba impedindo a formação, né, desse complexo, e isso acaba diminuindo uma das vias lá de ativação, uma das vias associadas ao desenvolvimento da ortopatia. Existe uma via, né, que está associada justamente a formação desse complexo, e existe uma outra via que não está associada a isso, tá? Mas a gente consegue bloquear uma das vias. Então, quando a gente dá esse anticorpo que ele vai bloquear o receptor aqui do IGF-1, ele vai se ligar, então, nessa subunidade alfa, que está aqui na superfície do fibroblasto, ele vai impedir a formação do complexo entre o receptor do TSH e o receptor do IGF-1. Ele vai internalizar, vai fazer com que esse receptor ele seja internalizado e seja aí degradado, tá? E aí, isso também vai fazer com que essa degradação, isso vai acabar fazendo com que a gente interrompa, né, uma cascata inflamatória mediada aí por interleucinas, principalmente interleucina 6 e interleucina 8. Então, é uma medicação aí, quando a gente acaba bloqueando essa via aqui, né, toda essa cascata que acaba acontecendo, a gente diminui a produção de várias citocinas inflamatórias, né, as interleucinas, e isso vai ter uma melhora importante aí da inflamação naqueles tecidos. O teprotumumab, ele é eficaz em reduzir o CAS em pelo menos 1 ponto. A gente sabe que tem alguns estudos que mostram uma redução aí mais importante, né, assim, uma quantidade significativa de pacientes ficando com CAS, né, aquele score zerado ou muito baixo de 1. Existe uma redução muito importante da proptose, né? Acho que o grande destaque da medicação é esse, que é a redução média é de 3,3 milímetros. O paciente ele tem uma melhora da diplopia, e mesmo o paciente que não responde tudo isso, mais de 80% deles diminuem pelo menos aí 2 milímetros na proptose. A grande limitação é que é uma droga muito cara, então a gente está falando aí de um custo de mais de $300.000 por ciclo. O ciclo é composto por 8 infusões, né, que a gente acaba fazendo, é uma medicação endovenosa. E é uma medicação que vem ganhando cada vez mais espaço justamente nesses pacientes que têm uma doença com um fenótipo mais proptótico, né? Ou também num paciente que tem uma doença já crônica, que está em fase inativa de longa duração, que mesmo assim ela consegue melhorar a proptose. Então, é uma droga que vai conseguir ajudar o paciente tanto em fase de atividade, doença, fase inflamatória, mas ele consegue ajudar também numa fase crônica. Tanto que nos Estados Unidos, né, ele é aprovado pelo FDA nos 2 casos, né, tanto para fase ativa quanto inativa. Opa, esse slide aqui não era para ter.
Além disso, né, um grande outro problema do teprotumumab, que faz com que muitas diretrizes não recomendem ele como primeira linha, é que existe ainda efeitos colaterais que são bem significativos. E o que mais preocupa a gente é a perda auditiva, que 30% dos pacientes tiveram aí uma perda auditiva e cerca de 50% desses casos parece que essa perda auditiva ela foi permanente. Além disso, é uma medicação que pode levar a uma piora da glicemia, né? Então, aí até 30% dos pacientes vão evoluir com hiperglicemia, além de outros sintomas como náusea, diarreia, fadiga, queda de cabelo, dor de cabeça, alteração do paladar. Um outro grande problema, né, da doença, da droga, do teprotumumab, é que é uma droga que parece estar associada com uma recidiva importante. Então, o paciente ele faz as 8 infusões, ele melhora, mas existe uma taxa de recidiva. Depois que a gente retrata esses pacientes que recidivaram, eles ainda respondem, mas a gente sabe que não é um tratamento que o paciente necessariamente vai fazer, né? Um ciclo, vai fazer lá as 8 infusões e ele vai ficar livre da doença para sempre. Então, os efeitos, o custo, né? Esses efeitos adversos que são bem preocupantes e as taxas de recidiva, tudo isso faz com que existe ainda uma ressalva, né, para a gente indicar muitas vezes o teprotumumab de maneira generalizada, né, ou dele virar aí terapia de primeira linha, tomar o lugar do corticoide. Além disso, a gente tem muitas outras drogas possíveis, né? Que são drogas que a gente usa para tratar outras doenças autoimunes, além da ortopatia. Então, o tocilizumab é uma delas. Ele é um anticorpo contra o receptor da interleucina 6. Então, quando o paciente está em atividade de doença, a órbita dele fica lá infiltrada por um monte de linfócito T e eles produzem muito dessa interleucina 6. E aí, quando a gente dá o tocilizumab, ele vai inibir, né, a ligação da interleucina 6 no receptor dela, e isso vai fazer com que essa cascata inflamatória melhore. Então, o paciente em uso do tocilizumab, basicamente nos pacientes que não respondem a corticoide, talvez seja a terapia, né, daqueles pacientes refratários a corticoide, talvez seja a droga que mais tem evidência aí de resposta depois, né? Então, seria como se fosse a nossa, não respondeu a corticoide, o tocilizumab é uma boa. Os pacientes, eles melhoram a inflamação, eles melhoram a proptose, uma redução discreta, né, 1 milímetro, mas melhora. Mas a gente tem uma redução também dos níveis circulantes do TRAB, mas esse paciente não tem melhora de diplopia, né? Então, cada droga que a gente fala melhora uma coisinha, talvez não ajude tanto em outra, e o tocilizumab, no caso, não melhora tanto diplopia. Mas ele super eficaz, né, em casos dos pacientes refratários aos corticoides e também na neuropatia óptica. Os riscos associados ao uso são infecções e neutropenia. E um outro tratamento que também é usado em inúmeras doenças aí autoimunes é o rituximab, que é um anticorpo monoclonal anti-CD20. Ele vai modular a resposta autoimune mediada lá pelos linfócitos B e ele melhora a inflamação, ele reduz lá o score de atividade da doença, mas ele não tem efeito importante nem na proptose nem na diplopia. A resposta com o rituximab, ela parece sustentada depois de bastante tempo que o paciente faz a infusão. Em geral, a gente indica 2 infusões, mas a gente sabe que a resposta ao rituximab, acaba sendo muito melhor se a droga ela é infundida precocemente, né? Logo no primeiro, na fase bem ativa, né? Os primeiros 6 meses, 1 ano aí da doença. E também existe um risco aí do aumento de infecção, mas o tratamento ele é curtinho, né? Então são 2 infusões. Além disso, a gente vai ter outros tratamentos, né? Então, as estatinas, a atorvastatina, a gente sabe que ela pode atuar por efeitos pleiotrópicos e anti-inflamatórios e antifibróticos para melhorar a resposta aos pacientes que fazem uso do corticoide. Tem alguns estudos com sirolimus, que parece tendo um potencial importante para tratar a fibrose. E a gente tem outros imunossupressores que isoladamente eles não têm uma resposta tão boa, mas eles podem ser úteis como poupadores de corticoide, né? Então, em combinação com corticoide, principalmente nos casos refratários, ou para a gente conseguir fazer aí muitas vezes o uso de doses menores aí dos corticoides.
Eu acabei não citando aqui, mas existe também o micofenolato, pela recomendação do Eu Gogo, eles colocam que o tratamento de primeira linha, né, para ortopatia seria o glicocorticoide endovenoso, né, a metilprednisolona associada ao micofenolato. Mas essa recomendação, ela não foi reforçada por outras diretrizes que surgiram depois. Então, aqui é basicamente, né, um resuminho aqui do que eu falei. Então, o que é importante da gente saber é que algumas drogas vão ser melhores para inflamação, algumas drogas vão ser melhores para proptose, mas cada uma tem uma particularidade, né? Por isso que essa decisão de qual tratamento vai ser indicado é uma decisão que é uma decisão compartilhada com o paciente e é uma decisão muitas vezes multidisciplinar, né? Então a endócrino junto com o oftalmo definindo qual que vai ser o tratamento aí desse paciente. Nos casos, né, esses tratamentos que eu citei são tratamentos para forma moderada grave da doença, que a gente considera que o dano que o paciente está tendo, o impacto na vida dele, está sendo grande o suficiente para a gente considerar um tratamento aí que vai ser imunossupressivo, imunomodulador, enfim. Nos casos dos pacientes com orbitopatia ameaçadora à visão, que é aqueles que estão com neuropatia óptica tiroidiana, ulceração da córnea, ou mesmo subluxação do globo ocular, muitas vezes a gente vai precisar fazer aí uma cirurgia no contexto de urgência, né, que é uma cirurgia de descompressão orbital, que basicamente a gente vai quebrar uma parte do componente ósseo que envolve a órbita, então a gente quebra uma ou mais das paredes da órbita, para a gente aumentar o espaço lá da órbita e acomodar melhor o globo. Então, muitas vezes, além de quebrar algum dos componentes ósseos lá da órbita, a gente também pode fazer a retirada de um pouquinho de gordura retroorbital, para a gente também acomodar melhor o globo, né? Então, a cirurgia, ela vai ter um impacto importante para reduzir proptose, melhora lá da ceratite aí por exposição, né, do globo, ela vai diminuir a congestão venosa, ela diminui a pressão lá intraocular, e ela pode aliviar a pressão lá do nervo óptico. Nos casos específicos de neuropatia óptica, a gente muitas vezes tenta fazer, né, na maior parte das vezes, enfim, tenta fazer o tratamento com corticoide e indica na sequência. Mas se tiver uma ulceração aí muito importante ou subluxação de globo, aí não tem, né, conversa, é descompressão da órbita na urgência, tá? E a neuropatia óptica, então, como eu tinha falado, né, que a gente fala que é a neuropatia óptica distiroidiana, que é a famosa DOM, ela vai ocorrer até em 5% dos pacientes e a gente começa a suspeitar quando eles têm redução da acuidade visual, alteração da percepção das cores ou defeito de campo visual, principalmente esse defeito de campo visual mais inferior. Os mecanismos principais, né, para aparecer a neuropatia são por compressão realmente do nervo óptico pela. Opa, saiu erradinho aqui. Pela musculatura extraocular lá na região do ápice orbitário, né? Então, por conta aí do espessamento da musculatura, o nervo óptico ele acaba sendo comprimido por esses músculos. Isso é responsável por até 90% dos casos. Mas existem, né, outras possibilidades quando o nervo ele acaba sendo estirado pela proptose ou quando na verdade está tendo uma congestão importante, aí a pressão dentro da órbita está muito grande e aí isso pode acabar levando lá a um sofrimento do nervo óptico. Nesses casos, quando existe, né, esse sofrimento do nervo óptico, a gente pode tentar fazer 3 dias aqui de metilprednisolona, né? Então, doses mais altas aqui são 3 dias consecutivos de pulsoterapia, né? 1 miligrama, 1 grama, aliás, por via endovenosa durante 3 dias. Em geral, a gente avalia a resposta no máximo por até 2 semanas, e se não tiver apresentado uma melhora significativa, tanto clínica e muitas vezes lá no exame de imagem também, a gente acaba indicando a descompressão da órbita, né? Muitas vezes, na maior parte das vezes, da parede medial da órbita. Nos casos em que o paciente já passou dessa fase inflamatória de atividade da doença, quando ele já está nessa fase inativa, a gente muitas vezes vai ter como possibilidade só corrigir os danos, né, as sequelas que aquele paciente desenvolveu. E existe uma sequência, né, cirúrgica para a gente indicar nesses casos. A gente só vai indicar quando o paciente está com a função tiroidiana
é adequada, e a doença ocular ela está estável aí pelo menos 6 meses. Aí esse é um paciente que vai ter critérios aí para passar por uma sequência de cirurgias reabilitadoras. Em geral, a primeira cirurgia que é feita é para descomprimir, existe uma sequência, né, que tem que ser feita, porque cada cirurgia ela pode ter um impacto em outro aspecto lá da órbita. Então, quando a gente descomprime a órbita, né, quebra uma das paredes orbitárias, a gente pode ter uma piora, por exemplo, do estrabismo. Então, primeiro a gente descomprime a órbita, depois a gente corrige o estrabismo e depois a gente faz a correção da retração palpebral. Né? Então, essa é a última cirurgia, porque o alinhamento certinho ele vai depender da posição final que o globo ficou. E só para a gente terminar, né? Hoje em dia existe cada vez mais uma tendência da gente conversar sobre o tratamento por fenótipos. Existe essa discussão, né? Da gente avaliar se o paciente ele tem mais inflamação ou mais proptose, e a gente talvez usar isso como critério para indicar a terapia na doença moderada grave, né? Então, na ortopatia leve, não tem, né, sintomáticos, paratabagismo, selênio em casos leves, né, se você achar que o paciente pode ter deficiência de selênio. Nos casos que ameaçadores à visão também, né, já comentei, mas nesse paciente moderado a grave, existe uma discussão se a gente deveria avaliar se o que prevalece nesse paciente é inflamação, que aí ele poderia ser um candidato como primeira linha a usar glicocorticoide, e se falhar, talvez ir para um tocilizumab ou um rituximab, ou se é um paciente que tem mais proptose ou uma diplopia, né? Que aí talvez para esse paciente, como primeira linha, entrasse o teprotumumab. No mundo ideal, em que as pessoas tivessem acesso à droga, né? Considerando que aí é uma droga também muito cara. E aí, quando a gente fala nesse tratamento por fenótipos, seria basicamente, né, a discussão atual seria mais olhando para essas 3 drogas, para avaliar se a gente indicaria teprotumumab, tocilizumab ou corticoide como primeira linha ou como segunda linha, tá? Existem várias novas drogas que estão sendo estudadas, né? Então, existe muito potencial para a gente melhorar o nosso tratamento da ortopatia. Existem drogas que agora estão mais focadas em bloquear o receptor do TSH, que aí a gente conseguiria, bloqueando o receptor TSH, a gente conseguiria melhorar tanto a doença na tireoide quanto na órbita, né? Existem drogas que já estão em estudos mais avançados, fase 2, fase 3, que elas vão reduzir a reciclagem lá das imunoglobulinas G, e aí com isso elas vão aumentar a degradação do TRAb, né, que é a causa lá da doença, então, que é o batoclimab. E existem agora novos, né? Existem agora antagonistas do receptor de IGF-1 por via oral também. Existem várias novas drogas e existem mais agora de 100 ensaios clínicos em andamentos ou planejados para a gente avaliar a resposta na ortopatia de Graves. E é isso, eu queria agradecer a oportunidade, né, a Casa Hunter aí pelo convite, agradecer também ao meu orientador, Dr. João Roberto, e todos os médicos, né, lá do ambulatório de tireoide e do ambulatório de órbita. Nós somos um serviço aí especializado, a gente tem um grupo da órbita. Esses pacientes eles fazem segmentos com oftalmologista, com endócrino e com neuroradiologista, que é especializado em órbita também. E aí a gente consegue desenvolver muita pesquisa, né? A minha pesquisa é em ortopatia. Então, meu grande agradecimento aí ao serviço por me ensinar tanto, né? E me permitir fazer pesquisa nesse tema que eu adoro. É isso, gente. Obrigada.